A gente perdeu o contato ali um pouquinho com o Silmar. Voltou. Deixa eu ver. Só acredito vendo. Aí. Só acredito vendo. Coloca na tela. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, nossos amigos do Terra Viva. Apertei no botão errado aqui, sumi. Ali também apertaram um botão errado, esqueceram de empurrar um É, botão. Então tinha que fazer assim a musiquinha. Fez só. Perdeu metade. é por aí. É. Aliás, por que está trocado aí? Tá o áudio, o Michael na direção de TV e o Derlei no áudio. É, por isso, já entendi por que era para fazer. E fez só. Eles pensam que me enganam, Silmar, mas não enganam, não. É. Vamos lá, então. O que não engana são os preços no mercado mundial, mercado local, commodities agrícolas, economia, mercado financeiro. É com você nesta sexta-feira. Tavinho, o mercado financeiro com o dólar em alta, 0,9%, R$ 5,14. Está ficando inflacionada a cotação da moeda americana. Está acompanhando o dólar no mercado internacional, que sobe também de forma acentuada nesta sexta-feira. Mercado de ações praticamente estável, pequena alta no índice Bovespa, 0,1%. Lá fora, inclusive, bolsas caindo um pouco. Destaque para o petróleo, muito destaque hoje, Tavinho. Petróleo disparando. 2,1% nesse momento, US$ 91,60 o barril. O que está por trás disso? O iminente ataque do Irã a Israel. Muita tensão no Oriente Médio por conta dessa possibilidade. Isso já vem sendo uma ameaça durante toda a semana, desde aquele ataque atribuído a Israel contra um consulado do Irã em Damasco, na Síria. Matou gente lá e o Irã prometeu retalhar e isso está sendo esperado para esse fim de semana. A qualquer momento pode acontecer. E o petróleo, claro, muito sensível ao que acontece nessa região, dispara. Com isso, vai disparar no nosso bolso também, com aumento de combustível daqui a pouco. Mas tem destaque também no mercado agrícola, sabe? É bom tomar nota aí. Café disparando de novo, o Arábica sobe 4,3% nesse momento, acompanhando a explosão dos preços do café robusta, referência para o nosso Conilon, por conta de redução da produção no Vietnã, que é o principal produtor desse tipo de café, e está contaminando todo o mercado de café globalmente. O café não para de subir, o robusta já bateu o nível mais alto em 16 anos. Então, Tavinho, e você preparar o bolso, depois do suco de laranja que disparou, cotação maior da história, do cacau que não para de subir, agora o café, para complicar a nossa vida aqui. Isso é altamente inflacionário, é claro, embora, claro, beneficie o nosso produtor de café, o que sempre é muito bem-vindo. Falando em cacau, o cacau também disparando novamente hoje, 3,4% de aumento. Suco de laranja, por enquanto, está estável, mas já subiu muito. Algodão em Nova York sobe 0,7%, açúcar também 0,1%, soja, milho e trigo, tudo em alta hoje. Soja subindo 1,2%, milho 1 ponto percentual, trigo também sobe 0,4%. Olha, na contramão aqui, só o boi aqui que está caindo um pouquinho na B3, 0,1%. O resto tudo em alta também. Olha aí que a coisa está esquentando nos mercados agrícolas. Ô, Silmar, com o cacau eu não me preocupo, porque eu sou com pouco chocolate. Agora, com suco de laranja, eu me preocupo. E com... O que mais você falou? E suco de laranja? Café, Hã? café, Café. café. Café também. Eu tomo café direto, até a hora que eu começo a tomar vinho. Eu tomo água e café direto e depois mais para a noite, aí eu vou para o vinho. Eu não sou francês, mas sigo este hábito. Sou italiano. Ô, Delei, separa para mim aí o nosso Terra Viva UOL. Delei não. Gil, Caju. Separa o nosso terravivauol.com.br, porque você falou aí do Vietnã, e a gente tem falado bastante do Vietnã aqui, porque eu tenho trocado informações com aquele meu amigo que é piloto da aviação executiva, de um dos 3 grandes jatos executivos que o Vietnã tem. São executivos que têm... É permitida lá, apesar de ser um país comunista, de governo único, né? E o governo é determinado, as eleições são como na China, são entre os membros do partido, mas é permitido que você tenha coisas particulares, desde que você faça, por exemplo, na aviação, você pode ter um avião particular, pode ter um super jatinho aí de tantos milhões de dólares, mas desde que você faça a manutenção em empresas que são regionais, que são do país, que pertencem, claro, ou têm como sócios ou mandatários
aqueles que fazem parte do Partido Comunista. É que nem na China, né? Aquele do Alibaba andou sumido um tempo lá, ninguém sabia onde estava. Aí, quando ele reapareceu membro do Partido Comunista Chinês. Senão ia perder tudo. Achou aí, o Caju? Hã? O Terra Viva UOL. Eu falei, Terra Viva UOL. Porque lá tem um destaque que o Brasil acaba de fechar, e a gente tem comentado isso aqui, um novo e grande acordo comercial com o Vietnã. Achou aí, Caju? Aqui, ó. Não, é Brasil e Camboja. Firmam laços comerciais e emissão histórica. Mas, na verdade, Silmar, o Brasil vai se aproximando cada vez mais deste novo lado asiático aí e que tem boas parcerias já com o Brasil e que é um lado pujante. São aí, lembra quando tinha os tigres asiáticos, aqueles primeiros que foram Malásia, Filipinas? Agora é a vez de Vietnã, Camboja, Laos, mudanças aí na geopolítica. E Indonésia também, são novos mercados que a gente está perseguindo. O Brasil está fazendo um trabalho excelente em termos de prospecção de novos mercados, mundo afora, e o foco agora realmente, aliás, não é de agora, já vem de algum tempo, mas cada vez se aprofundando mais, é o leste asiático, especialmente o sudeste asiático, onde vivem mais de 400 milhões de pessoas, são potenciais consumidores dos nossos produtos. Então, é um excelente trabalho de prospecção que está sendo feito por lá para vender mais alimentos brasileiros para esses países. A Indonésia é o principal mercado dessa região, o Vietnã é outro, e também Filipinas, né? Faz parte também dessa ampla região. Aí inclui uma série de países periféricos ali, como eu citou o caso do Camboja, tudo é mercado e tudo é mercado pujante, em crescimento econômico acelerado, e o Brasil lá buscando ampliar seus mercados para o nosso agronegócio, que é muito bem-vindo. Sem dúvida alguma. Os mais novos acho que não sabem, não sei se ensinam isso ainda nas aulas de geografia, mas você deve saber como eu sou. Aquela península lá onde temos Vietnã, Laos, Camboja, aquele outro país lá, que agora esqueci o nome, mudou. Aquilo tudo era conhecido como o quê, Silmar? Como Conchinchina. Uma parte daquilo é conhecida como Cochinchina, isso lá antes da Guerra do Vietnã. Né, Conchinchina, porque eram os confins da China. E foi muito colonizada, tudo ali foi colonizado praticamente pelos franceses, naquela época em que franceses, ingleses, alemães, italianos dividiam o mundo. Aqui é a África, mas eu quero esse canto. Não, esse aqui é meu, esse é seu, esse é seu. Coitado dos povos do local, né, que depois foram se emancipando. O primeiro a se mandar do negócio foi o Vietnã do Norte, que se tornou comunista. Depois o Vietnã do Sul ficou. Depois da Segunda Guerra Mundial, a França tentou reconquistar o Vietnã do Norte, não conseguiu. Ele continuou comunista e depois ele tomou o Vietnã do Sul. E os outros países também. Por isso, antigamente, quando você queria mandar alguém para bem longe, você falava, vou mandar você para Conchinchina, que era lá. Daqui 25 mil quilômetros daqui lá, é a Conchinchina mesmo, é longe. É a própria, né, também. Pois é, cada vez um mercado cada vez mais ascendente e, claro, provocando a nossa cobiça aqui no bom sentido, no sentido de exportar mais alimentos para lá. A população cresce, melhora o padrão de vida deles, consequentemente aumenta a demanda por alimentos, especialmente carnes, própria soja, por exemplo, tudo tem mercado ascendente por lá. E o Brasil está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Carente de importação de alimentos, mas também carente de fazer relações internacionais com outros países, troca, e também carente de serviços básicos, de infraestrutura. Uma grande chance aí para empresas brasileiras, que nós temos grandes empresas aí. A OAS é uma delas, né? Metida numa encrenca lascada aí, na época do governo anterior, e que entrou num processo aí da Lava Jato. A empresa praticamente se extinguiu, quando, na verdade, tinha que se punir os executivos da empresa que tomaram decisões erradas, né? Porque a OAS é uma grande empresa, uma empresa mundial, é uma representante do Brasil no mundo todo, construindo aí obras que vocês nem imaginam pelo mundo. Portanto, na decisão errada de acabar com o patrimônio comercial do país, né, que foi a ação contra a OAS, deveriam ser punidos, na verdade, os executivos. A OAS está aí se reerguendo, como outras grandes empresas. A empresa não tem nada a ver com as coisas que acontecem de errado. São os seus executivos que conduzem de forma errada. Não sei se você pensa assim, mas eu penso dessa forma. É o caso principal da Odebrecht, né? Que é a grande
Também. empresa que realmente foi mais que sofreu com esse processo todo, atingindo seus executivos. Quando isso eu concordo plenamente com você, né? É. É A própria, trocar o executivo, a- punir o executivo, mas não a empresa, Vamos a que um gera exemplo bom. A muito própria emprego. JBS está aí hoje reerguida, uma empresa mundial, passou pelo mesmo tipo de problema na mesma época, mas fez aí as suas arrumações e está aí hoje uma das maiores empresas de produção de proteína animal do mundo. E é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira. Muito bom, Como hein? era, como era o Debrecht, Como ultimamente, era com a alto. Odebrecht e outras companhias que nós temos espalhadas pelo mundo. A Ambev hoje é uma companhia mundial, né? Apesar daí dos vários negócios em que os seus executivos estão envolvidos, mas é o que eu digo sempre, são os executivos, não a empresa em si não tem nada a ver. Tanto que a gente já viu na história e na vida muita empresa ter sua diretoria, seus donos e executivos demitidos e elas passarem para as mãos dos funcionários por decisão da justiça. Algumas até foram em frente e estão aí até hoje. Bom, Você sabe também que essa questão da Odebrecht e de outras empresas de engenharia que foram punidas aqui, punidas como empresa e não com seus executivos, está causando efeitos até hoje muito danosos aqui, inclusive para o nosso agronegócio. Por exemplo, a construção lá de estradas no Mato Grosso, a duplicação que está começando a acontecer, tem que leiloar um trecho para cada empresa pequena, média, porque nenhuma tem condição de assumir a estrada inteira. É um negócio impressionante, o que antes se fazia através dessas grandes empresas, como é o caso da Odebrecht, né? Hoje não dá. é, Não tem empresa desse tamanho para assumir uma obra inteira. usando um comparativo aí que pode ser meio grotesco, é como numa guerra. Os soldados cumprem ordens, ou eles matam ou morrem. É uma questão. Quem dá as ordens? São os generais, são os governantes. Esses devem ser punidos. O soldado já é punido na frente de batalha, porque ele ou mata que não é do gosto dele matar e da natureza humana matar, mas para sobreviver ele mata e o outro é combalido, é matar ou morrer. Ele é um funcionário a serviço do governo numa guerra. Portanto, os funcionários que fazem parte da empresa não têm nada a ver com o abacaxi. E desculpe o abacaxi aí, a analogia que eu fiz com o coitado do abacaxi, que é uma delícia. Mas é uma mania de botar coisa do agronegócio, é o limão, é o abacaxi, é a banana, é o pepino, é o burro. O Chico Graziano tem uma bronca disso, Silmar, que você nem imagina. E no caso aí são os laranjas, né, que assumem no lugar daqueles que realmente estão envolvidos ou lavando dinheiro. Ô, Silmar, vamos tocar o barco aqui, que tem coisa aqui, o Isaac está ali me puxando a orelha já, hoje está o Isaac, não está o João. As exportações do agronegócio registraram um novo recorde no primeiro trimestre deste ano. Os embarques totalizaram 37 bilhões e 440 milhões de dólares entre janeiro e março de 2024. O que representa um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Novamente, o agronegócio é o destaque nas exportações. O setor representa 47,8% das vendas externas do Brasil. Os produtos que mais foram vendidos para o exterior foram o açúcar, o algodão e o café verde. Em contrapartida, também foram observadas quedas nos embarques de milho, soja em grãos e óleo de soja. Bom, Silmar, segue aí o andar da carruagem, né? Segue a procissão. O agronegócio brasileiro vai muito bem, obrigado cada vez mais. Pois é, também a gente já havia comentado isso quando saiu uma prévia, que é o Ministério do Comércio Exterior divulga aí, logo na virada do mês, a gente já tinha comentado uma prévia, agora saem os dados compilados oficialmente, mais completos, que é o Ministério da Agricultura que formata isso. É o que foi divulgado nessa sexta-feira, que nós estamos divulgando agora. Então, realmente, as exportações do primeiro trimestre foram boas, embora puxado normalmente por produtos que não são os tradicionais do período. Por exemplo, foi o caso do açúcar, do algodão e do café. O algodão tem entre safra, açúcar também, só que esse ano foi totalmente diferente. A gente já comentou isso aqui, não parou de se exportar açúcar o tempo inteiro, até na pico da entre-safra, no mês de março, estava havendo exportação de açúcar, porque o preço está bom e a produção foi grande nessa última safra, nessa última temporada de cana-de-açúcar. Então, açúcar, algodão, que também não é muito típico de ter grandes exportações nesse período, também surpreendeu com alta, especialmente por alta de preços também, né? E principalmente o caso do café, né? Preço alto e exportação da safra, isso sim, da safra que estava em andamento. Na contramão, ao contrário do que normalmente ocorre nesse período,
queda no milho, na soja e também do óleo de soja. Só agora, em abril, realmente, que a soja deu uma engrenada aqui e voltou a assumir um protagonismo mais forte aqui nas nossas exportações. Tudo porque atrasou a colheita esse ano, né? Então, isso foi uma das razões, além do preço muito baixo no mercado internacional, que também atrasou a comercialização externa. Mas, enfim, está aí o nosso agronegócio, o primeiro trimestre, realmente batendo um recorde em termos de faturamento, e vamos ver como é que se comporta ao longo do resto do ano. A gente já sabe que vamos ter menos soja e menos milho para exportar. Isso, claro, afeta o total das nossas exportações, mas tem outros produtos que continuam bombando, como é o caso do próprio açúcar e do algodão e do próprio café. Zé. E por falar em exportações, o nosso porquinho do Palmeiras, que vai muito bem, obrigado, foi bem de novo ontem, né? Já o porquinho nosso da carne suína, ele teve aí uma pequena retração, você mesmo comentou um pouquinho. As exportações brasileiras de carne suína caíram fortemente em março, registrando o menor resultado, tanto em volume como em receita, desde fevereiro de 2023. De acordo com dados da SECEX, que foram tabulados e analisados pelo CPEA, foram embarcadas quase 91 mil toneladas, com queda de 6% em relação a janeiro de 2024 e de 14% sobre março de 2023. Segundo os pesquisadores do CPEA, a retração, ou seja, a diminuição no volume exportado, se deve à menor demanda de importantes parceiros do Brasil na Ásia, como China, Hong Kong e Singapura. Quando eles compram menos, a conta fecha para menos. Eu tenho a impressão que a gente já comentou isso ontem, né? Sim. Tivemos uma queda aqui no mês de março, depois um início bastante promissor, janeiro e fevereiro. Tivemos um grande faturamento nas exportações de carne suína, um retrocesso aqui no mês de março, que eu imagino que seja temporário. Se espera que surja uma recuperação nos próximos meses. Basicamente, a China comprando menos, até porque não precisa, teve uma recuperação do seu rebanho, mas o Brasil está conquistando mercados novos aqui. Pouco a pouco a gente vai preenchendo o vácuo deixado pelos chineses, que foram nossos grandes compradores há 2, 3 anos atrás, e agora os nossos exportadores correndo atrás de novos mercados e com sucesso. Nós estamos diversificando as nossas exportações, diminuindo o excesso de concentração na China, que havia anteriormente, China e Hong Kong. Então, isso é muito salutar aqui para nossas exportações daqui para frente. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou ontem o boletim mensal. Eu estou nessa aqui, ó, Maico. Isso. Boletim mensal de oferta. As safras de soja e milho do Brasil vieram inalteradas enquanto o mercado esperava alguns cortes. O USDA manteve a estimativa para a safra de soja do Brasil em 155 milhões de toneladas. O mercado esperava um corte de quase 152 milhões de toneladas, na média das expectativas. As exportações brasileiras também ficaram inalteradas em 103 milhões de toneladas, bem como os estoques finais, no ano safra americano, em mais de 33 milhões. Sobre o milho, a produção mundial do grão foi revisada para baixo, saindo de quase 1 bilhão e 250 milhões para 1 bilhão e 227 milhões de toneladas. Os estoques globais do cereal foram estimados em mais de 318 milhões de toneladas. Ainda segundo o levantamento, a estimativa para a safra de milho do Brasil ficou em 124 milhões de toneladas, acima da média das expectativas do mercado, que era de quase 122 milhões. Bom, Silmar, números do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, costumam influenciar em preços no mercado mundial. Como é que você viu essa última avaliação? Influenciarem negativamente, porque estão mantendo a safra brasileira lá em cima, uma safra que não existe mais, né? Foi muito criticado ontem, essa é uma intenção do Departamento de Agricultura de achatar os preços aqui para a soja e o milho brasileiro, porque os números eram muito acima da realidade nossa. Coincidentemente, ontem mesmo pela manhã, a Conab divulgou uma atualização dos números da safra brasileira, apontando aqui uma queda, e é real isso aí, a gente está vendo isso no campo. Safra de soja em torno de 145 milhões de toneladas e milho em torno de 110. O Departamento de Agricultura americano vem com 155, quase 10 milhões de toneladas a mais para a safra brasileira de soja e 120 milhões para de milho, ou seja, 10 milhões a mais. Alguma coisa está errada aqui e eu acho certamente que quem está errado é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que não revisou a sua estimativa. Isso aconteceu com a Argentina também. A Argentina acaba de atualizar para baixo
os números da sua safra, tanto de soja e de milho, por conta de clima desfavorável, enquanto o USDA mantém o número lá em cima. Ou seja, não está pegando mal esse tipo de estimativa do USDA, mantendo números totalmente fora da realidade. Não é muito comum isso acontecer, mas está acontecendo esse ano. Muito porque também o Silmar não falou, mas levando à frente o pensamento dele, quem projeta para cima, além do que está previsto e é realidade, ou projeta para baixo, além do que está para cima, geralmente está, entre aspas, de alguma forma mal intencionado, porque volumes maiores importam em preços menores, volumes menores em preços maiores. Quem sou eu aí para analisar o USDA? Foi o que aconteceu ontem, derrubaram os preços da soja e do milho. Felizmente, hoje a soja e o milho estão reagindo, até porque também o mercado não é tão burro assim, né? Para aceitar qualquer coisa que ele empurra. Então, o pessoal logo percebe que as coisas estão erradas. Então vamos ficar com as duas deduções aí. Do Silmar, eu não sei, o Silmar disse, eu não sei por que o USDA não atualiza os seus números. Eu disse, quem projeta para mais ou projeta para menos está querendo influenciar o mercado, ou seja, na boa linguagem popular, está mal intencionado. Será? Cabe ao USDA se defender. Se não atualizou os números ou se está mal intencionado. Os dois lados da verdade, a verdade vem no meio. Silmar, bom final de semana para você e até amanhã. Igualmente, Tavinho, bom fim de semana, até segunda-feira. Abraço.